A Manu foi a pessoa que eu escolhi, né, dentre tantos profissionais qualificados e ótimos que nós temos na cidade e fora dela, mas nessa questão do quê? De personalidade, de direcionamento de obra, segurança. Então a gente se identificou muito, que eu acho que isso é muito importante também na hora da gente escolher quais os profissionais que vão estar à frente. E Manu, quais foram assim as maiores dificuldades até então, né? A gente teve a fundação, está tendo hoje as vigas, a concretagem da piscina, ainda no início de obra, né? E já teve algum perrengue, alguma dificuldade? Então, primeiro eu quero agradecer, né, a confiança no nosso trabalho. A Raquel, desde o início, teve uma postura muito interessante em relação à casa, porque é um sonho. Embora seja da área, para muitas pessoas parece, vou construir uma casa, tem uma concreteira, tá ok. Não, é um sonho, então isso a gente respeitou desde o início e buscou muito que ela sentisse e entendesse que o nosso processo de obra precisa de planejamento e compatibilização. Eu acho que o primeiro perrengue que acontece em off, antes mesmo da gente limpar um terreno, é entender que são muitos projetos, muitos profissionais e isso tem que ser compatibilizado, porque senão o perrengue acontece futuramente. Ainda mais estando na área, eu sei o quanto é importante a gente estar se munindo e compatibilizando o projeto, seja estrutural, arquitetônico, hidráulico, elétrico, automação, piscina, segurança, que mais? Tudo, é tudo. É tudo, é desde da parte bruta que ninguém vê, até a parte da decoração, até a parte do gesso, até a parte da luminária. Então tudo isso impacta assim, enormemente para que uma obra tenha um bom andamento. Então o primeiro ponto crítico, mas positivo, que eu diria é entender todos os projetos, fazer uma leitura completa deles, é um projeto complexo, tá? Então a gente tem que olhar para ele com um olhar de cuidado e cautela, sem pressa, sem afobação, entendendo cada uma das coisas e principalmente trazendo isso para a equipe que está à frente da execução. Partindo desse pressuposto, a gente começou a obra. O primeiro ponto é, quando a gente começou, a gente ia ter 56 estacas para perfurar. Então eu estou falando de, assim... Gente, aí que tá. Lembra que eu falei da fundação, processos, nem todo solo igual? Meu sonho seria fazer um radier sem uma fundação, sapata rasa. Perfeito! Porém, primeira coisa que eu faço no terreno, antes de qualquer coisa, é o quê? A sondagem, né? Então, avaliando a sondagem, preciso estaca profunda, escavada. E o peso da casa também, como a gente vai ter bastante concreto aparente, não é exagero. Então, a gente precisa confiar no projetista que está à frente, no calculista, para também não ter esses erros. Porque pensa, para uma casa, não é usual, né? Foram quantas estacas, Manu? 56. Então, numa casa que a gente tem muita estaca, a gente tá falando de 30, 33, né? 56 foi, assim, a nossa primeira vez com tantas estacas. Então, aí já começou um desafio, porque vocês imaginem locar 56 estacas. E ainda mais 56 estacas, é um trabalho que fica escondido, enterrado, mas ao mesmo tempo é o que sustenta e dá toda a força para casa. Então é um ponto fundamental, né? Não, então é uma dificuldade que normalmente às vezes não é vista em obra, né? A fundação tá ali embaixo do solo, ninguém vê, ninguém sabe que existe. Ou pior, não faz uma sondagem e aí só faz o projeto conforme aquilo que existe e aí a gente tem um problema futuro, né? E tem problemas, gente. Aí assim, sem sondagem, sem calcular a fundação, não tem problema. A casa trabalha, o solo trabalha, as patologias existem, a gente tem que olhar. As doenças de obra são reais, né? Exatamente. Então a obra é processo. Se você pula um processo, você vai colher esse fruto de ter pulado um processo posterior, né? Então, primeiro ponto, né? Estacas, um terreno que nos demandou esse cuidado e esse olhar. O segundo ponto, a gente usou em algumas vigas onde elas ficavam acima do nível do terreno, usamos brita para nivelar, para que o concreto não expandisse lateralmente. Então, é o cuidado no detalhe. Poderíamos deixar sem e deixar esse concreto expandir e ter um desperdício de material também? Mas poderíamos. assim, nem é só o desperdício. A brita na base da viga baldrame, para não estar em contato com o solo, com o material orgânico, faz a diferença. Esse material, o concreto, o ideal é sempre ter um lastro de brita na base ou uma caixaria, uma lona, para evitar esse contato do material orgânico. Além de não deixar ter um desperdício de material, a questão também até mesmo para a umidade chegar nessa viga também vai sofrer um pouco mais, porque tu vai ter uma brita, uma barreira para chegar até esse concreto, né? Você minimiza possibilidades de você não dar sorte pro azar, basicamente não isso, né? Azar. Outro ponto principal é a nossa piscina, que ficou maravilhosa, né? O projeto que foi feito pela arquiteta Graciela. Ficou um projeto lindo, então a gente teve também esse cuidado em executar da forma que o arquitetônico foi previsto. E a piscina ficou, assim, incrível, sensacional, uma piscina orgânica. Então vocês imaginem para fazer a caixaria dessa piscina. Em curva, né? Em curva. Deu muito trabalho? Deu trabalho.
deu trabalho e assim, só que valeu a pena. É diferenciado. Então você olha e você percebe aquela curva perfeita, o ângulo perfeito. Quando você vê aquilo executado, é aquela coisa, quem vê o close não vê o corre. Sim. Então para deixar aquilo ali perfeito, no ângulo certo, respeitando as medidas, deu muito trabalho. Então a gente optou por fazer com mais calma, com mais cautela, limpando bem depois essa caixaria para poder receber o concreto sem sujeira. Então, de novo, o cuidado nos detalhes, porque muitas vezes a gente faz na pressa, na afobação, ficam coisas para trás que depois você não corrige a obra, ou você vai ter um custo muito elevado para corrigir, ou você não corrige mais. E aí você tem que só aceitar aquilo que foi feito. Então foi um ponto também de atenção assim imensa de toda a equipe para que ficasse feito de maneira perfeita. E às vezes o pessoal não olha, mas todo o eixo, já na estrutura da fundação, das vigas, todos esses detalhes vão fazer completamente o andar da obra estar alinhado com toda a estrutura ou não. Que às vezes ali um eixo, só do traçar esses pontos principais de projeto, a locação da obra no papel, estar de acordo com o projeto e isso tudo estar alinhado, não é tão simples fazer. Então, é o básico, mas tem que ser bem feito. Então, todo o básico precisa ser bem feito e bem cuidado.